Olá, bom dia na paz do Senhor. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15. Ao permitir que as crianças se achegassem a ele, Jesus apresentou algumas características interessantes daqueles que entrarão no reino dos céus. Eles devem ser semelhantes às crianças. Que características delas devemos ter para entrar no reino? A primeira é não querer ser o sabe-tudo. É curioso perceber que quem é considerado sem instrução se torna uma referência para o reino dos céus. Jesus, ao ver uma criança, conhece todo o potencial que há nela para ser uma pessoa influente e abençoadora no futuro. Isso porque as crianças são crédulas, como uma folha em branco pronta para aceitar o que ali é colocado. Alguns adultos têm se aproveitado disso para pregar peças, contar histórias de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa e deixá-las confusas. Mas assim como as crianças acreditam em mentiras, também podem aprender o caminho da verdade para se relacionarem com Deus, para ficarem de bem com o Criador. Para elas é mais fácil entender o Evangelho, pois acreditam no que lhes falam. Certa vez, depois de pregar para um adulto agnóstico, ou seja, que não sabe se Deus existe ou não, ele falou: Isso é bom demais para ser verdade. E assim recusou o reino dos céus. Uma criança jamais diria isso. Você realmente acredita que Jesus é Deus, que Ele deixou a sua glória e veio ao mundo morrer no lugar dos pecadores? Você acredita mesmo que depois de morto e enterrado ele voltou à vida, ganhou um corpo incorruptível e imortal e vive para sempre? Ei, você realmente acredita que ele subiu voando para o céu, de onde ele reina sobre o universo ao lado de Deus Pai? Para herdar o reino de Deus, para nascer de novo e para receber o Espírito Santo, você precisa ouvir essas boas novas e acreditar nelas como uma criança. Outra característica da criança é que ela não é ligada a cerimônias nem a rituais sociais. Por mais poderoso, famoso e ocupado que Jesus seja, ele está sempre pronto a receber as crianças que não se importam com protocolos de relacionamento. Uma criança não se achega a Jesus como uma introdução complicada na oração. Não marca a hora e nem tenta ficar disfarçando o que está sentindo ou pensando. Ela simplesmente diz o que está no seu coração. Deus prefere esse tipo de oração direta e franca e também deseja que se aproximem dele. Por meio de Jesus, sem elaboradas e confusas introduções e rezas. Como você se aproxima de Deus? Você vê como um pai ou como um chefe burocrata? Você o vê como alguém que te ama ou como um líder ocupadíssimo? Ei, ele espera que você entenda que ele é seu pai e que está à sua espera. Nenhum compromisso é maior que o encontro com você. Como dizem por aí na gíria, é só chegar. Como você fala com seu Pai Celeste? Você fica disfarçando a sua dor, fica se fazendo de forte, fica tentando esconder as suas fraquezas ou vai direto ao ponto? Outra questão curiosa é que as crianças não têm bens, elas estão com as mãos vazias. E a sequência do texto de Marcos relata a conversa de um jovem rico com Jesus. Ele pergunta como herdar a vida eterna e o mestre cita alguns mandamentos e o jovem responde que tem cumprido tudo. Então, de repente, vem o ultimato. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
O rico afasta-se entristecido porque tinha muitos bens e não entra no reino de Deus. A característica necessária para a salvação é não ter nada. Quando o reino é oferecido a uma criança que não tem posses, ela o aceita prontamente, diferentemente do jovem rico que por muitos bens não seguiu a Jesus. Se você está com as mãos cheias de riqueza no mundo, não terá como receber o reino de Deus, a menos que abra mão do que possui. Deixe que Deus e a sua palavra o ensinem sobre o que realmente é verdade. Permita-se ser como uma criança pronta a aprender. Lembre-se que Deus é o seu Pai e que Ele consegue ouvir todas as orações e sempre ter tempo para os filhos dele. Por isso, se achegue sem burocracias e abre o coração, dizendo o que pensa e sente, afinal, Deus já sabe o que se passa dentro de você. Por fim, não se apegue ao dinheiro ou aos bens, mas coloque tudo à disposição de Deus para que possa possuir o reino eterno. Que características da criança são necessárias para entrar no reino de Deus? Procure ler a Bíblia como uma criança. Como disse meu pai certa vez, acredito na Bíblia inteira. Acredito na história de Jonas. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria. Essa fé agrada a Deus. Apresente-se a Deus como um filho, sem burocracias, porque Jesus já pagou o preço. E diga o que está sentindo e pensando e ore de maneira mais eficaz. Entregue a Deus todos os seus bens e viva livre e leve como uma criança. Vamos orar? Ore comigo. Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ser o meu Pai. Quero aprender a orar como uma criança e abrir o meu coração, dizendo onde está doendo e o que eu estou sentindo. Eu quero acreditar, Senhor, na Sua palavra a ponto de confiar a minha vida a Ti. Obrigado por me receber como um Pai. Tome todos os meus bens e seja tudo em mim e em minha vida. Que cada dia eu seja como uma criança, fluindo em Ti, confiando em Ti, e que eu possa ser cada dia mais e mais parecido com Jesus, no nome de quem eu oro. Amém.